Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Aleluia. Diz assim: sei que é estar necessitado, e sei também que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amados, a palavra de Deus diz que no mundo passaremos por aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, pois Ele, Jesus Cristo, venceu. Sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo nós não temos nada. Mas com a força que Cristo nos dá, nós podemos enfrentar qualquer situação. Com a força que Cristo nos dá, nós vencemos o pecado. Com a força que Cristo nos dá, nós caminhamos até a Nova Jerusalém. Com a força que Cristo nos dá, todos os dias o Espírito combate a carne. E para a honra e glória do Senhor, o Espírito é vitorioso. Então, bendito seja o Senhor. Bendito seja Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Bendito seja Cristo que veio ao mundo, se fez homem e morreu em nosso lugar. Pois nós não somos merecedores, mas hoje nós estamos aqui como homens e mulheres cheios da graça do Senhor, que estão vivos porque o grande Deus que nós servimos um dia olhou e disse: eu amo esse povo, ele está cheio de pecado e por isso meu filho precisa morrer por eles. E assim foi feito. Cristo desceu e morreu por nós. Então nós temos esse motivo de nos alegrarmos, pois nós recebemos a vida eterna. Nós recebemos amor, graça, vindas de Deus todos os dias. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, obrigada, Senhor, pela sua graça. Obrigada, Pai, pelo seu amor. Obrigada, Deus, pelo seu cuidado. Obrigada, Senhor amado, Pai bendito, pelo seu Filho que desceu e morreu por nós, Pai. Pai, nós não somos dignos, Pai. Nós não somos dignos, meu Deus, de tanto amor, de tanta misericórdia. Era nós, meu Deus, que devíamos estar ali pregados naquela cruz, Pai. Mas foi o Cordeiro imaculado, sem pecado, que tomou sobre si as nossas dores, as nossas pisaduras, Pai. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, obrigada, Pai, pela sua misericórdia. Obrigada, meu Deus, pela certeza de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Obrigada, Pai amado, porque até aqui, Senhor, Tu tem nos sustentado, Pai amado. Deus, Pai bendito, nós entregamos as nossas vidas nas Suas mãos, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que seja feita a Sua vontade, Pai amado. Nos conduz, nos guia, nos direciona, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai à frente, meu Pai. Guerreia, Senhor, as nossas batalhas, as nossas guerras, Senhor. Pai, porque nós não temos forças, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos, Pai, abre os nossos olhos todos os dias, para que nós possamos enxergar, meu Deus, ali à nossa frente, Pai, a cruz vazia, porque Jesus ressuscitou, Pai. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, que todos os dias nós venhamos abrir mão das nossas vontades, Pai, e nos render aos Seus pés, Senhor, porque é o lugar mais alto em que nós conseguimos chegar, Pai, é aos Seus pés, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós venhamos viver todos os dias prostrados diante dos Seus pés, Pai, rendendo graças e louvores ao Senhor, Pai, porque só o Senhor é digno de louvor, só o Senhor é digno de glória, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, abre os nossos corações, Pai, nos quebra,
É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para a igreja. Paz do Senhor. Vamos abrir nossas armas no número 77. És nesse mundo ser vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre como tocador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Quando vivem nos afirmar, cujos corações transbordam de pesar, traz a mensagem de aproximar. Com Deus o contato deves tu guardar, guarda Salvador, e a nuvem não te cobrirá. Pela senda leve ganhará indo em contato com teu Salvador. És com Deus a comunhão e ter sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver, para o contato com o Supremo Ser, para o contato com teu Salvador, e a nuvem não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito plante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres que este mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. o contato com teu Salvador. E a nuvem não te cobrirá. Pela senda leve caminharás, Divino contato. Aleluia. Glória a Deus. glória a Deus, paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor agora, neste momento. Vamos ficar de pé, porque nós estamos aqui para adorar, para dizer que Ele é santo e digno de todo louvor e toda honra. Vamos louvar agora, falar que Ele passa no Senhor de todos os exércitos. Ele ganha todas as batalhas. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Oh, aleluia. As
texto que Eduardo leu, no versículo 13, diz assim: que eu posso fazer todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Amém? Olhemos assim: Pai, há um segredo, há uma fenda na tua palavra, há um portal, há um porteiro, há uma passagem, há um lugar que passando por ele nós atravessamos. Esta porta, este portal, esta fenda, esta abertura na dimensão da existência é o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Ele mesmo disse que aquele que passa por mim acha passagem. E é em Cristo que nós queremos nesta noite, Senhor, com quebrantamento de coração, com humildade de espírito, passar por esta porta. Aleluia! E de Cristo que estamos celebrando em todas as sextas-feiras do mês de abril, a entrega pascal, o Cordeiro que se entregou pelo pecado do homem e do mundo, para que por meio deste sacrifício fôssemos novamente religados com o Senhor. Glória a Deus! E adentrando, Senhor, para estas pastagens maravilhosas, para este lugar maravilhoso em Cristo Jesus, como diz a tua palavra, nós temos um fortalecimento. Por isso, neste exato momento, se estamos em Cristo e creio que estamos em Cristo, há um colapso neste lugar. Anjos e demônios brigam em cima deste livro, acima do telhado deste livro. Porque o que aqui acontece agora é algo santo, é algo poderoso. Aleluia! Há algo muito poderoso aqui neste lugar, Senhor. E se há algo poderoso, nós estamos sendo fortalecidos para tudo aquilo que nós pedimos em unidade. Aleluia! Neste momento de glória, de graça, de revelação. Senhor, de explosão, nós queremos interceder pelas famílias. Queremos interceder pelos casais, Senhor. Queremos interceder pelos matrimônios, Senhor. Este que é um pilar da família, a relação do cônjuge com sua esposa e da esposa com o esposo. É uma referência para os filhos. Senhor, o linguajar, o modo como se fala, se porta, se educa, se relaciona, Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus. Aleluia! Queremos declarar nesta hora, Senhor, neste momento, que sobre todos os nossos casais, Pai, haja uma bênção especial. Que os nossos lares, que as nossas casas, que os quadradinhos que nós repousamos, que chamamos de quarto, que aqueles quadradinhos que nós nos alimentamos, que chamamos de cozinha, que eles possam ser, Senhor, verdadeiros cenáculos do céu. Que eles possam ser, Senhor, verdadeiros lugares aonde os teus anjos habitam, onde a tua glória é presente, aonde a esperança é vivificada, Senhor, aonde a comunhão é poderosa, Senhor, aonde os olhares são olhares de perdão, aonde, Senhor, até as lágrimas. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, queremos orar, Senhor, por todas as famílias aqui representadas. Queremos orar, Senhor, pelos nossos filhos. Queremos orar, Senhor, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens. Senhor, enquanto eu vinha para a tua casa, aquele homem que vinha bêbado, trôpego, cambaleante, Senhor, de repente ele se virou novamente, bateu em revolver e seguiu novamente para casa. Eu não sei para onde ele foi. Ele pode ter voltado para o bar, Senhor, mas nesta hora, em nome de Jesus, nós queremos orar por todos aqueles homens que trocam o aconchego da família, da esposa, da casa, do lar, por uma mesa de bar. Trocam, Senhor, a responsabilidade da família por qualquer outra coisa que não tem valor eterno. Pai bendito, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor pode fazer coisas sobrenaturais. Queremos também, Senhor, neste momento interceder por todos os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos. Queremos colocar diante da tua presença o nosso pastor, que passou por esta mini cirurgia odontológica, que o Senhor possa recuperar a sua saúde. Queremos colocar neste momento também, Senhor, nossa querida irmã Luciana, Pai. Ela que está ali naquele leito, aguardando o resultado dos exames. Em todos estes irmãos que nós estamos intercedendo, há uma família, Senhor. Há relacionamentos parentais que ali clamam, que ali choram. Por isso nós intercedemos como a tua família, Pai. Crendo que grandes coisas o Senhor pode fazer neste exato momento. Pai, abençoa a irmã Luciana. Que os exames realmente sejam correspondentes e que possa logo, Senhor, se for necessária a cirurgia, que possa ser feita e que o Senhor possa retirar toda aquela enfermidade que tem trazido mal-estar ao Senhor. Mas se não, se for da tua vontade, Senhor,
que ela possa sair sem ter passado pelo dia. Aleluia. Nós cremos que em tudo o Senhor é soberano, Pai. Nós cremos que em tudo o Senhor é poderoso. Queremos colocar as famílias diante do Senhor, Pai. Quantas vezes, Senhor, nós olhamos para alguém da nossa casa e temos uma promessa, mas diante da realidade que está posta diante dos nossos olhos, nós até chegamos a perguntar o que é a promessa. Mas o tempo está nas tuas mãos. O tempo está nas tuas mãos. Veremos se cumprir a promessa. A promessa dos nossos filhos, das nossas filhas, lerem as Bíblias, comerem o teu livrinho santo, meditarem sobre as coisas do teu reino, perguntarem para nós como é que acontece, como é que foi, por onde vai, como é que acontece. Veremos isto nos nossos lares, Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus, Senhor, que nossos lares sejam realmente verdadeiras sementeiras de sementes do teu reino que é eterno, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E nesta hora, Pai, eu quero orar por qualquer coisa que esteja quebrada nos nossos relacionamentos familiares, por qualquer coisa que esteja trincada, por qualquer coisa que esteja, Senhor, desviada, que esteja, Senhor, Pai bendito, Pai querido, que esteja afastado, em nome de Jesus, Senhor. Que a paz volte a reinar nos nossos lares, que a harmonia volte a reinar nos nossos lares, porque assim é muito mais fácil de enfrentar os desafios que a vida coloca sobre nós. Pai bendito, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos e assim nós cremos. Grandes coisas, maravilhosas coisas, extraordinárias coisas. O Senhor tem a cada família aqui que tem um Cristo já instalado, que tem um Cristo ali como representante do céu. Coisas maravilhosas, Senhor. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Pai do Senhor. Eita glória. Meus amados irmãos, estamos em família. Glória a Deus. Culto da família, o culto abençoado. E queria pedir para o meu irmão na fé, o pastor Elivelto, ficar de pé. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu convidei este homem de Deus para estar trazendo uma palavra hoje para a gente. Calma, não é agora, varão. Nós nascemos na mesma célula. Meu pai na fé, o pastor Vanderlei. E dessa célula já saiu 4 pastores para a glória do Senhor. Glória a Deus. E eu conversava com o pastor Romero e ele disse: calma, porque ainda vai sair muitos e muitos pastores daquela célula. E aí eu falei: vou dar uma palavra rapidinho para a igreja, né? E quando você estava lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 4 e 5, diz assim: Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Também habita em ti. Aquilo que o pastor Romero falou ainda agora. Calma, porque dessa célula ainda vai sair muitos pastores. Sabe o que o pastor Romero falou ali atrás? O nome do Senhor Jesus Cristo será exaltado de geração em geração. Aleluia. Paulo escreve aos Romanos dizendo que o Evangelho é o dunamis de Deus, é o poder de Deus, é a palavra de Deus que vem sendo pregada de geração em geração, no nosso lar, na nossa família, no ministério. O DNA de Cristo, como a gente falava, o DNA da NA4, ele vem passando de geração em geração, nunca vai morrer. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor nunca passará. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome do Glória a Senhor. Deus. De geração em geração, o Senhor será glorificado. Amém? Glória a Deus. Queria chamar essa jovem pequenininha,
Amanda, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai Senhor, a gente está no momento de ofertas, a gente vai passar de cadeira em cadeira, tem o cartão e o Pix. Deus, Pai amado que está no céu, Pai, abençoa cada pessoa que vai estar dizimando e ofertando para a tua casa, Pai. Pai, aquelas que também não poderão ofertar, abençoa e abre porta para elas, Pai. Pai, que a tua presença nos fique muito presente nesse lugar. É que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Vamos chamar agora nosso irmão Elivelton, nosso pastor Elivelton, aleluia, para trazer uma palavra que possa aquecer os nossos corações essa palavra. Amém? Aleluia. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Pai do Senhor, sol da terra, luz do mundo. Estou muito feliz, alegre, contente, meus irmãos, de estar aqui nessa noite para compartilhar um pouco sobre a palavra do Senhor, a palavra do nosso amado Jesus. E desde já eu fico feliz pelo convite, pastor Arão, a sua equipe. Eu fico muito feliz e sinto muito honrado de estar aqui nessa noite com vocês para compartilhar a palavra de Deus. E dito isto, nós vamos em direção à palavra de Deus, né? Mas eu quero te falar que você venha aumentar a sua expectativa nessa noite. A sua expectativa naquilo que o Senhor, Ele pode fazer sobre a tua vida. Eu acredito assim, quando nós entramos no ambiente de adoração a Deus, de culto ao Senhor, nós entramos de uma forma e não saímos da mesma forma. Aleluia. Então, se você entrou aqui entristecido, cabisbaixo, eu quero te falar que o Senhor, Ele é a tua força. Eu quero falar que o Senhor, Ele pode te levantar nessa noite e pode te fazer mais que vencedor. Em nome de Jesus, que você venha tomar posse disso aí no teu coração. E vamos para a palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Mateus 26, Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Foi-me dada uma palavra com um tema para essa noite, chamado Jardim de Dores. É um tempo que, como meu irmão falou, que se encaminha em direção à semana da ceia do Senhor, a semana que a qual o Senhor Jesus, Ele se entregou naquela cruz por cada um de nós. E hoje foi me dada essa palavra, nada melhor do que trazer esse jardim, que foi um jardim assim bem marcante na palavra de Deus. Vamos lá ler o verso de número 36, diz assim: Então Jesus, com eles, a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então ele disse: A minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a sua face, orando e dizendo: Ó meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: O que não podes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele se afastou novamente pela segunda vez e orou, dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E ele, os deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras,
Então veio ele aos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora, descansai. Eis que é chegada a hora que o Filho do Homem está sendo levado e traído pelas mãos dos pecadores. Glória a Deus. Podemos assentar no seu lugar. Pai, nós te damos graça nessa noite. Pai, que eu diminua e o Senhor cresça nesse lugar, Senhor. Nós oramos não pela Tua palavra, porque a Tua palavra é poderosa, é suficiente para libertar, transformar e salvar a vida daquele que está perdido. Mas eu oro, Senhor Jesus, pelos corações, pela terra, Senhor Jesus, que essa semente será semeada. Que essa semente nessa noite, ela caia numa terra boa, Senhor. E essa terra venha produzir bons frutos e frutos dignos de arrependimento. Assim eu oro, Senhor. Eu oro por aquele que chegou entristecido, que chegou enfraquecido, que o Senhor venha dar força e ânimo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como nós acabamos de ler, nós vimos ali uma parte da palavra de Deus que é muito conhecida. A parte onde Jesus vai até o Monte das Oliveiras, num lugar chamado Getsemane, um lugar que era conhecido por um jardim, como um jardim, né? E quando a gente vai procurar um pouco sobre o hebraico dessa palavra, significa Gad, o lugar de prensa. Né? Como foi me dada essa mensagem sobre Jardim de Dores, nada melhor do que a gente direcionar essa palavra ao lugar onde foi um lugar de muita aflição para o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a palavra de Deus, quando nós lemos em Lucas 22, 42, vai falar que Jesus teve tamanha aflição que ele passou a suar sangue. Né? Esse aí é um dos sintomas e fatos que é muito difícil de se ocorrer, mas que só ocorre se a pessoa chegar ao extremo da sua preocupação. E a gente viu ali o nosso Senhor Jesus passando por esse momento de dor, num lugar, num jardim, aonde era necessário para que a gente hoje, nessa noite, pudesse entender que a vontade de Deus é soberana. Eu quero te falar nessa noite, meu amado, que a vontade de Deus é soberana na tua vida. Tu pode estar aqui nesse lugar e estar passando por esse momento onde você está sendo espremido, esse momento onde você está sendo esmagado, onde você se encontra no seu Getsemane, o seu lugar onde o Senhor Ele está te preparando para um propósito maior que o seu. E talvez hoje para você tenha sido dias, semanas, anos dolorosos, mas eu quero te falar que se está te espremendo, se está te amassando, é porque tem um propósito. Tem um propósito de Deus para tudo isso. Né? E a gente vê aqui o Senhor Jesus passando por essa aflição, passando por essa angústia, porque Ele sabia qual era o propósito dele nessa terra. O propósito do Senhor qual foi? Foi vir à terra e padecer por nós que somos pecadores, para nos trazer a salvação em Cristo Jesus. E Ele sabia que Ele ia passar por todo aquele momento de angústia e de sofrimento. Né? E quando o Senhor falou comigo a respeito dessa palavra, eu me lembro assim de dois jardins específicos da palavra de Deus. O primeiro é esse do Getsemane. O segundo é lá no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher. Ele colocou eles num jardim, para ter o quê? Uma intimidade com o homem e com a mulher. A Bíblia diz que no virar do dia, o Senhor descia para ter um momento de intimidade com Adão. Né? E a gente viu ali que ali naquele jardim já começou a primeira dor, o primeiro sofrimento. A gente vê ali o homem desobedecendo a voz de
Deus. E ali se perdeu o lugar de intimidade. Né? E aquilo ali, eu analisando, olhando por esse lado, eu vi que também aquilo ali foi um grande sofrimento ao nosso Senhor. Porque o nosso Senhor, Ele ama ter intimidade conosco. Né? E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele chora, ele se entristece quando a gente acaba desobedecendo a voz de Deus. Quando a gente acaba desobedecendo ao Senhor. Então, o que o Senhor ele deseja falar conosco nesse primeiro jardim é que o Senhor, através de Jesus Cristo, ele trouxe a ligação de volta à intimidade do homem com o nosso Deus. O Senhor deseja ter intimidade conosco. Por isso que quando nós vamos ver o Senhor Jesus, ele fala assim: eu não vos chamo mais de servos, mas eu lhes chamo de amigos, porque o servo só faz aquilo que o seu Senhor manda. Ele nos chama de amigo. Ele deseja ter conosco uma intimidade. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar, eu não sei como está a sua intimidade, eu nem te conheço, né? Eu não te conheço, não conheço a maioria aqui, né? Mas eu quero te falar nessa noite que o Senhor deseja te levar a esse lugar novamente de intimidade. Ele deseja novamente religar o teu coração lá no princípio, né? Quando você tinha um tempo com Deus, quando você gastava horas na presença de Deus, quando você buscava o Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer assim lá na igreja onde eu estou liderando, que a gente não tem que achar normal a gente chegar num culto, não falar em línguas, não glorificar a Deus, não cantar o louvor. A gente não tem que achar normal isso. Se a gente acha normal isso, a gente perdeu o foco da intimidade com Deus. Né? Quando a gente entra, como eu falei, a gente entra num ambiente como esse, é um ambiente onde a presença de Deus é real. Quando eu cheguei aqui nesse lugar, eu já pude sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar. E eu ali no meu lugar, eu só dizia assim: Senhor, muito obrigado por estar na casa. Muito obrigado por estar na casa. Porque quando o Senhor está na casa, Ele muda todo o ambiente. Todo o ambiente, a gente vê a história de Jairo, o ambiente de luto, quando o Senhor chega, é um ambiente de vida. Quando a casa da sogra de Pedro, quando o Senhor entra naquele lugar, um lugar de enfermidade, se torna um lugar de cura. Aonde o Senhor passava, pessoas eram curadas, eram saradas, eram alegres, eram renovadas. Então acredito que se o Senhor hoje está aqui na casa, você não vai sair da mesma forma desse lugar. Eu acredito que você sairá daqui transformado para a glória de Deus, né? Entendendo o seu papel no reino de Deus, entendendo o nosso papel no reino de Deus. Então nós vimos aqui que no primeiro jardim, o homem acabou falhando por querer fazer a sua vontade. Né? A gente vê aqui o homem errando por querer viver a sua vontade. E aqui ele perde o momento de intimidade com Deus. Só que o outro jardim, o jardim que nós acabamos de ler, o Getsemane, foi um lugar totalmente diferente. Onde o Senhor Jesus mostrou que a soberania de Deus estava acima das suas vontades. Eu não sei como você está, como eu falei, não sei se você tem vivido de acordo com a tua vontade. Eu não sei se você tem trilhado de acordo com a tua vontade. Eu quero te falar nessa noite, deixa a vontade de Deus operar sobre a tua vida. Aleluia! Deixa a vontade de Deus mudar a tua história. Não é só que a gente vê que a vontade de Deus, ela nem sempre é agradável. Né? A gente acha que não é agradável, né? Mas segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas segundo o homem que acha que a vontade de Deus não é agradável, porque ele passa pelo lugar de prensa, ele passa pelo lugar de Getsemane,
o lugar onde o Senhor, Ele aperta. O Senhor, Ele aperta só aquele que tem propósito. Segundo a palavra de Deus, Tiago vai falar assim, que a nossa fé, ela é provada no fogo. E essa fé, a gente é aprovado para ser aprovado por Deus. Então, se você passa por essa aprovação de Deus, se você passa por essa dificuldade, é porque existe um propósito de Deus sobre a tua vida. Existe um propósito do Senhor de fazer você viver a vontade de Deus na sua vida, a vontade soberana de Deus. Eu não sei qual é o teu propósito, mas você conhece o seu propósito. O propósito de Jesus era chegar até a morte. Só que nós vimos aqui esse momento tão difícil para Ele, porque não se tratou só do momento que Ele seria crucificado, mas tratou de todos os momentos até a crucificação. Porque quando nós vamos ler aqui nos versos que seguem essa palavra, nós vamos ver que Judas vai e trai o Senhor. Dá um beijo no rosto do Senhor e acaba traindo o Senhor por moedas de prata. Né? E a gente vê aqui que o sofrimento de Jesus foi tão extremo, porque ele já sabia de tudo isso. Ele já sabia que haveria um traidor. Ele já sabia que o traidor ia trair ele dessa forma. Não só isso, ele sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. Porque ele avisa Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele já sabia de todo o processo que ele iria passar. E às vezes nós, como cristãos, como servos de Deus, nós passamos por esse processo. Eu tenho pouco tempo de ministério, estou 2 anos pastoreando, mas só Deus sabe o quanto é árduo o trabalho. Aleluia. Só Deus sabe o quanto é doloroso. Hoje a minha esposa não veio comigo, ficou coordenando o culto lá. Mas se ela estivesse aqui, ela iria confirmar o quanto a gente chora, o quanto a gente paga um preço. Isso é a prensa do Getsemane. Isso é a prensa do propósito. Só quem tem propósito, chamado de Deus, passa por essa prensa. Se hoje você está passando por essa dificuldade, é porque tem propósito de Deus na tua vida. É porque Deus quer fazer maravilhas na tua vida. Tem uma palavra que eu me lembro muito bem da mulher do fluxo de sangue, que ela havia 12 anos passando por um propósito de enfermidade, um propósito doloroso, um propósito difícil. Já tinha gastado todos os seus dinheiros, todas as suas riquezas com médicos e não tinha encontrado solução. É porque na verdade faltava ela procurar o médico dos médicos. E ela estava passando ali pelaquela dificuldade, pelaquela luta. Eu creio que ela já tinha procurado diversas pessoas e as pessoas não poderiam resolver a situação dela. Somente o Senhor Jesus. E ela ouve falar que o Senhor estava passando ali naquele lugar. E o que ela faz? Ela agarra a oportunidade. Eu quero te falar que hoje, nessa noite, nesse lugar de sofrimento, de dor, há uma oportunidade de Deus. E você precisa, como aquela mulher fez, agarrar a sua oportunidade e dizer: eu vou sair daqui, como o irmão orou, curado, restaurado, liberto, transformado. Eu vou sair daqui acreditando que a minha família vai ser salva, acreditando que aquela pessoa que está lá enferma será curada. Se você agarrar essa oportunidade, como aquela mulher determinou dentro do coração dela, nessa noite você sai daqui diferente. E ela agarrou aquela oportunidade. Não só agarrou a oportunidade, porque às vezes a gente vem num culto como esse, maravilhoso, louvor top, subindo aos céus, a gente sentindo a presença de Deus, a gente até toma uma iniciativa de dizer: hoje eu vou sair daqui diferente, hoje eu vou sair daqui
Hoje eu vou sair daqui lendo mais a palavra de Deus, meditando mais na palavra de Deus. A gente até pensa assim, mas a gente acaba não fazendo. E a Bíblia diz que a nossa fé sem obra, ela é morta. Né? E a gente vê aqui que essa mulher do fluxo de sangue, a fé dela foi uma fé aplicável. Você precisa aplicar a sua fé. Né? Como disse o Senhor Jesus, ainda que seja menor, do tamanho do grão de mostarda, se você disser ao monte, eita-te ao mar, e não duvidar dentro do teu coração, será feito. Então essa mulher ela não duvidou. E ela enfrentou as dificuldades, ela enfrentou a luta dela para chegar no seu objetivo, no seu propósito, que era ser curada pelo Senhor Jesus. E a Bíblia diz que havia 12 anos que ela estava com aquela dificuldade, com aquela dor, naquele jardim de sofrimento, passando ali pelaquela luta. Só que ela não desistiu. Não desista. Né? Ela poderia muito bem, como muitos, recebeu a palavra do médico e desistir. Mas segundo a palavra que nós lemos, segundo a palavra de Deus, a última palavra, ela provém do Senhor. A última palavra, ela provém do Senhor sobre a tua vida. Tu pode hoje estar passando por situações que pessoas lançaram palavras na tua vida, pessoas declararam palavras na tua vida, mas não acredita nessas palavras. Acredita naquilo que a Bíblia diz que você é. E sabe que a Bíblia diz que você é, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Então o Senhor está na frente de tudo. E quando nós entendemos isso, nós agarramos a oportunidade como essa mulher fez. Não importa qual era a luta, se ela, eu imagino essa mulher assim, debilitada, passando por diversos problemas, porque o problema dela não era só a enfermidade do fluxo de sangue, porque segundo números, nós vamos ver que uma mulher passava por aquela dificuldade, ela era considerada impura, ela era afastada do meio do convívio. Olha só, agora o problema daquela mulher não é mais só físico, mas é mental, é espiritual. Eu imagino quanto tempo aquela mulher passou ali com depressão, ansiosa, desesperada, procurando lugares onde ela não conseguia encontrar solução. Mas quando ela teve a oportunidade, ela agarrou a oportunidade. Eu imagino aquela mulher ali dando um pulo de felicidade e entendendo que aquela ali era a única oportunidade que ela tinha. Então, se você não se alegrou ainda, se ainda não houve uma alegria no teu coração de estar num culto como esse, um culto de avivamento, um culto de presença de Deus, e você não agarrou a oportunidade, sinto muito. Você vai sair daqui desse lugar, vai passar aquela porta da mesma forma que você entrou. Mas se você agarrou a oportunidade, hoje você vai sair daqui diferente. Aleluia. Hoje você vai sair daqui renovado. Aleluia. E aquela mulher agarrou essa oportunidade, ela agora vai enfrentando as suas dificuldades físicas, mentais, né? E ela chega no meio de uma multidão que oprimia e cercava o Senhor Jesus. Sempre que você for em direção ao seu propósito, vai ter os impedimentos, vai ter as lutas, vai ter as pessoas querendo te parar. Mas lembra o que essa mulher fez? Ela se espremeu no meio da multidão. Agora imagina aquela mulher sem força, aquela mulher totalmente abalada mentalmente, tirando força para chegar onde o Senhor estava, no meio de uma multidão. E ali eu acredito que muita gente amassou ela, muita gente ali espremeu ela, assim como o Senhor passou no Getsemane, foi espremido, foi amassado, mas contudo foi feito a vontade de Deus.
E aquela mulher ali foi passando por tudo aquilo. E a Bíblia diz que ela vai e consegue segurar na orla das vestes do Senhor. E o Senhor Jesus, imediatamente, a Bíblia diz, ele para e pergunta: quem me tocou? E os discípulos ali, até eu, se eu estivesse no meio, ia ser igual a eles. Senhor, a multidão te oprime, a multidão te aperta, tem uma multidão aqui. É a lógica do ser humano. Nós somos seres humanos, a gente pensa pela lógica. Tem uma multidão de pessoas, como a gente vai saber que alguém te tocou? Jesus diz assim: para tudo, porque alguém me tocou diferente. Sabe o que eu entendo com isso? Aleluia! Que tem muitos orando, tem muitos pedindo a Deus, tem muitos clamando ao Senhor, mas são poucos os que estão tocando diferente no Senhor. Há um toque diferente. Há um toque diferente. Esse toque está aqui nesse lugar. Aleluia! Esse toque está aqui na sua vida, nessa noite, ao ponto de fazer Jesus parar. Não só parar, porque olha só, ele parou e perguntou: quem me tocou? E aquela mulher vai e se apresenta toda trêmula diante do Senhor. O Senhor sabe quem toca nele diferente. Aleluia! Podia uma multidão tocar, amassar, tocar nele, mas um toque foi diferente. Olha só, um toque em meio a uma multidão. A gente vai comparar uma multidão aqui com mais 7.000 pessoas. Uma pessoa tocou diferente. Aleluia! Olha só, você pode tocar diferente nessa noite. Aleluia! Você pode tocar no Senhor diferente. E a Bíblia diz que o Senhor diz assim: porque de mim saiu virtude e poder. Você quer virtude e poder na sua vida? Você deseja virtude e poder na sua vida, no seu ministério, no seu chamado, no seu propósito? Toque diferente no Senhor. Toque diferente nessa noite. Faça o Senhor Jesus, em meio a uma multidão de pedidos, de orações, parar para ouvir a tua oração. A tua oração. A Bíblia diz que o Senhor ele não resiste um coração contrito e aquebrantado diante da presença do Senhor. E tu está esperando o quê? Para te chegar diante do Senhor com esse coração contrito e aquebrantado. Você está esperando o quê? Aleluia! É nessa noite. O Senhor deseja mudar esse cenário que está sendo de dor na tua vida. Esse cenário que talvez está sendo de sofrimento hoje no teu casamento, na tua história. Esse cenário que possa estar sendo de sofrimento com os teus filhos. Mas toca diferente no Senhor. Aleluia! Toca diferente. Que hoje nesse lugar será liberado virtude e poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Nós vemos aqui, como eu falei, para que se cumprisse o propósito de Deus, foi necessário o Senhor Jesus passar por aquele sofrimento, passar pelaquela dor, pagar um alto preço pelo nosso pecado lá no passado, pelo nosso pecado no presente e pelo pecado do futuro. Ele pagou por tudo. E ali foi necessário ele passar por todo aquele sofrimento. Porque para ele, o mais doloroso não seria morrer ali naquela cruz. Porque ele sabia que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. O mais doloroso para ele foi saber que o seu amigo que sentava na mesa iria trair. O seu amigo que sentava na mesa iria negar. Pessoas iriam negar o seu chamado. Pessoas iriam negar o propósito de Deus. Essa foi a maior dor de Jesus no Getsemane. Por isso que ele disse: Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas ele entendeu, contudo, Senhor, a tua vontade é soberana. Que você diga nessa noite: Senhor, a tua
vontade é soberana. A tua vontade é soberana sobre a nossa. Se você está diante do Senhor e você tem colocado projetos, sonhos, e você tem colocado diante do Senhor pedidos, orações, aquela faculdade, e você ainda não tem conseguido, porque você tem lutado na sua própria vontade, na força do seu próprio braço. Eu sempre tiro de lição a vida de Davi, quando ele se encontra diante do gigante Golias. O gigante Golias começa a afrontar ele. Tu vem com esse pedaço de vara, pensando que eu sou um cachorro. Tu vem com essas pedras, né? E Davi olha e diz assim para ele: tu pode vir com espada, tu pode vir com lança, tu pode vir com escudo, mas eu, Davi, vou na força do Senhor dos exércitos. Aleluia. Talvez essas coisas ainda não tenham acontecido na tua vida, porque você tem usado a força do seu próprio braço. E a força do nosso próprio braço é limitada. Uma hora a gente não consegue, mas hoje começa a colocar, como o Senhor Jesus orou, que seja feita a tua vontade, Senhor. Que seja feita a tua vontade, que é soberana. A tua vontade que é boa, perfeita e agradável sobre a minha vida. Que seja feita a tua vontade, Senhor. É o que nós queremos orar nessa noite. É o que nós queremos aprender conforme essa palavra. A obediência do Senhor. Aleluia. Religou o jardim com o homem novamente. E aquele jardim, que era o jardim de sofrimento, de dor, é hoje um jardim de intimidade. É hoje um jardim onde o Senhor, Ele deseja te separar. É um jardim onde o Senhor, Ele deseja revelar a você as coisas ocultas e profundas que estão no seu coração. Ele deseja revelar a nós. Ele deseja revelar a nossa vida. É isso que o Senhor deseja fazer nessa noite. É isso que o Espírito Santo, Ele deseja fazer nesses dias. Quando nós olharmos para esse momento, né, daqui a pouco, semana que vem, nós estaremos na semana considerada Semana Santa. Nós estaremos nos lembrando daquele momento, mas eu digo assim, que nós não temos que lembrar apenas nesses dias, mas em todos os dias da nossa vida. Em todos os dias a gente possa lembrar e dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque valeu a pena. Valeu a pena aquele sofrimento, aquele sentimento. Valeu a pena o Senhor dizer assim: que seja feita a tua vontade, Senhor, porque a tua vontade é soberana. Valeu a pena, meu irmão, a gente pagar o preço, a gente passar por toda a luta, por todo o sofrimento, porque a Bíblia diz que o caminho ele é estreito, o caminho é dificultoso, mas o final do caminho é o caminho de paz, é o caminho da vida eterna, é o caminho onde nós nos encontraremos com Ele, ainda que esteja tudo difícil, tudo desmoronando aqui. A nossa esperança é que um dia nós encontraremos com Ele, e quando nós encontrarmos com Ele será diferente. A Bíblia diz que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Ele enxugará as lágrimas daqueles que choram, e Ele vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai. Aleluia. Essa é a esperança. Aleluia. Essa é a esperança. Foi por isso que os meus 18 anos eu entreguei minha vida para Jesus. E hoje eu estou aqui com 29 anos, para fazer 30 anos ainda esse ano. Mas eu tenho vivido os melhores anos da minha vida. Aleluia. Os melhores anos. O Senhor me abençoou com uma esposa. Eu casei com a minha esposa, eu fiz um propósito com a minha esposa, que eu vou compartilhar aqui, porque é algo que o Senhor está falando comigo. Aleluia. Tem juventude aqui, tem pessoas que ainda irão casar, e o Senhor falou comigo uma vez assim: o teu propósito vai ser para uma geração. E eu estava passando por um sofrimento
E eu, quando eu iniciei o meu relacionamento com a minha esposa, a gente não manteve relação, a gente não se envolveu. E durante 4 anos, nós passamos um propósito de santidade diante do Glória a Senhor. Deus. E o Senhor disse assim: esse propósito vai servir para uma geração. E eu não entendia no começo, mas era difícil. Ia embora, fugia de lugares, porque assim, vai acontecer assim. A gente tem que fugir da carne. José fugiu, a gente tem que fugir. No diabo a gente resiste. Olha, como Jesus acabou de dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu fugia. A gente fugia, não evitava lugares onde iríamos ficar só para viver a vontade de Deus. E ali eu não entendia. E o profeta me falou isso. Aleluia. O teu propósito, o teu relacionamento vai ser para uma geração. Teu propósito para uma geração. Nesse lugar de dor, o Senhor me forjou. Forjou eu, forjou a minha esposa. Colocou a nossa fé ali em prova. E a gente, para a honra e glória do Senhor, conseguimos sair vitoriosos. E hoje nós somos chamados à escola de casais. Nós somos chamados interiores para ministrar para uma geração o que o Senhor fez na nossa vida. Por quê? Por que isso? Hoje é uma geração que está totalmente destruída. Uma geração que está totalmente pervertida, como diz na palavra. Nos últimos dias, iria ter mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para essa geração. É uma geração totalmente depravada, totalmente destruída. E nós temos a responsabilidade de mostrar com testemunho o que Deus fez na nossa vida. Então, o que Deus quer fazer na nossa vida é para uma geração. É para uma geração. Você precisa entender que nesse lugar aqui, nessas cadeiras, nesses bancos, tem que estar o seu pai, tem que estar a sua mãe, tem que estar o seu irmão, tem que estar aquele amigo do colégio, tem que estar aquele amigo da faculdade, aquela amiga da faculdade. É nesse lugar onde o Senhor ele vai gerar salvação, onde o Senhor ele vai gerar mudança. Para que o Senhor lhe faça isso, a gente precisa entender o nosso propósito. Entenda o seu propósito com o Senhor. Se você sair hoje, como eu falei, desse lugar, entendendo que você veio buscar, porque o culto a Deus é um culto racional. A gente entende o que a gente está fazendo aqui. Aleluia. Você entende o que você veio buscar aqui. Se você veio verdadeiramente buscar o Senhor, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui queimando na presença do Senhor, queimando no Espírito Santo de Deus. E aquela pessoa que sentar do teu lado, do teu ônibus, meu amigo, Deus vai falar contigo. Deus vai tocar em ti. Aquela pessoa que sentar do lado de ti na faculdade, que está passando por depressão, por ansiedade, Deus vai te usar. Deus vai te usar. E você vai ser um canal de bênção na mão do Senhor. Aleluia. Assim como foi o nosso Senhor Jesus, diante de toda aquela dor, todo aquele sofrimento, quando chegou no final, valeu a pena. Aleluia. Valeu a pena porque hoje nós estamos aqui, meus irmãos. Aleluia. E eu encerro a minha palavra nessa noite, dizendo: fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu vou pedir para a equipe do louvor me ajudar aí um pouquinho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse aqui é um momento de adoração ao Senhor. Como eu falei, existe um propósito de Deus. E esse propósito, ele vai se cumprir na nossa vida. Ele vai se cumprir na tua vida. Eu convido você a fechar os seus olhos, começar a orar a Deus, começa a falar com o Espírito Santo. Talvez você está aqui nessa noite, faz tempo que você não fala em línguas com o Senhor,
Faz tempo que você não é edificado na presença de Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite, nesse culto, e faz tempo que você não chora na presença de Deus. Não ache isso normal na tua vida. Não ache isso normal. Hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo, Ele deseja nos renovar. Ele deseja nos renovar ao ponto de nos avivar. Nós estamos vivendo um tempo que a qual nós estávamos orando, eu com a minha igreja, chamados para amar, esse é o nome da nossa igreja. A gente estava orando no portal da Amazônia, no nosso propósito, sala de oração, Mateus 6,6, e nós começamos a orar, a clamar ao Senhor, para que o Senhor despertasse a nossa geração para o avivamento dos últimos dias. E nós começamos a orar ao Senhor, e eu imediatamente comecei a sentir o Espírito Santo me tomando de uma forma que eu comecei a glorificar a Deus. Eu comecei a sair daquele cenário, e o Senhor me levou a um cenário onde eu enxergava uma lenha, e o Espírito Santo de Deus começou a trazer sobre as minhas narinas um cheiro de lenha queimada. E Deus começou a falar assim comigo: é tempo de avivamento, é tempo de voltar ao avivamento genuíno, é tempo dessa geração se levantar como a geração dos últimos dias, é tempo de novamente as igrejas de Deus começarem a enxergar os prodígios e maravilhas da palavra de Deus, que a qual a palavra de Deus diz que os sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Aqueles que creem em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Batizarão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo deseja te avivar. Hoje o Espírito Santo deseja fazer a mudança na tua vida. Hoje o Espírito Santo deseja te mostrar que em meio a essa dor, em meio a essa luta que você está enfrentando, tem um bálsamo, tem um propósito, tem um azeite que está sendo extraído. E esse azeite, esse bálsamo vai servir para essa geração lá fora, vai servir para as pessoas que estão lá fora. Em nome de Jesus, Pai, começa a renovar Espírito Santo de Deus. Se você flui, tome liberdade do Espírito Santo de Deus, deixa Ele renovar você. Deixa o Espírito Santo renovar a sua vida, deixa o Espírito Santo te avivar novamente. É tempo de avivamento, é tempo de avivamento, é tempo de avivamento em nome de Jesus. Pai, começa a avivar os filhos, Pai, começa a dar visão, começa a dar sonhos, como diz na tua palavra, Senhor, que o Senhor ia dar sonhos, visões. Eu oro, Espírito Santo, começa a liberar os sonhos, as visões nesse lugar, começa a enxergar pelos olhos da fé, começa a enxergar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, Pai. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Você pode fazer o melhor. Venha, glória. Glória a Deus. Peça isso a Ele.
Tu és digno, merecedor de toda a honra, toda a glória, de toda a nossa adoração, Pai. Aleluia. Começa a avivar o coração dos filhos, Senhor. Oh Deus, é tempo de um despertar da nossa nação. Aleluia. É tempo de despertar das nossas igrejas, Senhor. Levanta, Senhor, profetas da última geração desse lugar. Levanta aqueles, Senhor Jesus, que não irão temer, Senhor, não irão temer, em nome de Jesus. Levanta aqueles, Senhor Jesus, que tem chamado, que tem propósito, Senhor. Começa a agir e operar em nome de Jesus. Tu tens liberdade nessa casa, Senhor. Tu tens o controle desse lugar. Opera em nós as tuas maravilhas. Aviva o teu povo, Senhor. Aviva a tua obra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh, o Espírito Santo está aqui. Ele está tocando em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, começa a renovar em nome de Jesus, Pai. Começa a fluir, Espírito de Deus. Flua, flua, flua por liberdade. Começa a encher em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A poder de Deus, a propósito de Deus. Em nome de Jesus. O Senhor vai te dar uma nova canção. Em nome de Jesus. E essa canção vai libertar, vai curar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Há uma testificação do Senhor, Pai, sobre a vida dela, em nome de Jesus. Começa a encher, Espírito Santo, em nome de Jesus. Dá sabedoria, Senhor, dá sabedoria. Ainda que os dias eles estejam difíceis, ainda que as lutas elas estejam difíceis, mas há um propósito do Senhor, e esse propósito vai se cumprir em nome de Jesus. Creia, creia em nome de Jesus, creia em nome de Jesus. Ele está no controle, em nome de Jesus. Renova, Espírito Santo, renova, Espírito Santo, renovo de Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É como se uma chama de fogo saísse quando ela louva, quando ela adora o Senhor, Pai, porque é um chamado do ministério de louvor, em nome de Jesus. Aleluia. A propósito de Deus que vai se cumprir em nome de Jesus. Enche Espírito Santo, enche Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Jesus, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Todos os dias só pra te adorar. Glória a Deus. Aleluia. Quero nessa noite fazer só mais um momento. Se vocês me permitem, só mais um momento. O Espírito Santo está falando forte no meu coração. Aleluia. Eu quero aqui a equipe de jovens desse ministério. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. É tempo de avivamento. É tempo de avivamento. E a palavra de Deus diz assim: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vocês. E já venceram o maligno. Pai, nós estamos diante de uma geração de jovens. Aleluia. E não é à toa esse nome, Senhor, restaurado, Senhor. Aleluia. Não é à toa, Senhor, Aleluia. esse nome. Tem um propósito de Deus sobre esse nome, Pai. Aleluia. E Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor me mostra nessa noite, abre os olhos deles, Senhor. A visão deles, Senhor. Pessoas irão entrar aqui nesse lugar, Senhor.
Pessoas serão restauradas, resgatadas pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. E eu acredito, Senhor, que através desses jovens, Senhor, essa juventude será fortalecida. Aleluia! Será fortalecida. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Começa a fluir Espírito Santo. Começa a fluir Espírito Santo. A luz de Deus sendo liberados em nome de Jesus. Aleluia. A luz de Deus que faz a palavra do Senhor diz assim: buscai com zelo, a zelo na casa de Deus, a zelo na vida desses jovens. Em nome de Jesus, eu começo a declarar sobre você, em nome de Jesus, receba os dons de Deus, palavra de conhecimento,
Espírito Santo, Glória a Deus. Ele vai mudar cenários, Ele vai mudar as famílias, em nome de Jesus. O Espírito Santo, Aleluia, aleluia. Começa a derramar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor foi na vida de Obed-Edom, assim como o Senhor foi dentro da casa dele, quando ele guardou a arca com zelo, eu oro, Espírito Santo, sobre esses porteiros desse lugar, sobre o diaconato desse lugar, que guarda a tua presença com zelo, que guarda a tua casa com zelo nesse lugar. Eu oro, Espírito Santo, que em nome de Jesus, a tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor, seja impactante, em nome de Jesus. Começa a avivar, Espírito Santo, começa a avivar, Espírito Santo, começa a avivar.
Que palavra, como diz o nosso pai na fé, top do top do top. Glória a Deus, glória a Deus. Noite abençoada. Aleluia, aleluia. Noite de avivamento. Eu estava sentado ali, na hora do louvor, na hora da palavra. Eu fui lá e falei para a irmã Jennifer: tu está sentindo um cheiro de incenso? Aí ela: eu estou. Eu fui lá atrás, falei: será que alguém acendeu incenso dentro da igreja? Eu fui lá atrás procurar. Aí fiquei ali fora, não é possível. Alguém acendeu um cheiro de incenso dentro da igreja. Mas a palavra diz que o louvor, a adoração, ela sobe como incenso suave até as narinas do Senhor. Meus irmãos, grandes coisas o Senhor está fazendo. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Grandes coisas o Senhor vai fazer. E é maravilhoso quando o varão vem e fala: o Senhor me disse isso. E aí a gente olha: é verdade, porque eu sei o que está acontecendo. E ele não conhece a irmã, ele não conhece o vaso que ele está entregando, que Deus mandou ele falar. Mas eu que sou um pastor, eu conheço. Glória a Deus. E eu olho e falo: é verdade. Glória a Deus. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus por essa noite, por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O pré-congresso da Missão Restaurados, o Congresso Brasileiro de Adolescentes está chegando. Sábado, dia 19. Vai ser top, top, top. Como diz o outro pastor Diego, a gente vai quebrar tudo para Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos estender as nossas mãos, receber o Pai. Senhor, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te adorar, te ouvir e compartilhar a tua palavra. Obrigado, Senhor, Senhor da glória, pelo bálsamo de refrigério que o Senhor derramou sobre as nossas almas, sobre a nossa vida. Obrigado pela certeza, meu Deus, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos restaurou, que o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, pela certeza que o propósito é doloroso, Senhor, mas no final da caminhada é a tua voz doce vindo. Venham, benditos de meu Pai, para o gozo eterno. Louvado seja o teu nome, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Senhor, que nós possamos ir para os nossos lares, Pai. Senhor, incendiados, Senhor, que possamos chegar e incendiar todos aqueles que estão lá, meu Deus. Que esse culto, Senhor, venha durar pela madrugada, pelo sábado, pelo domingo, meu Deus. Que seja tudo diferente, que seja tudo espontâneo, que seja tudo incendiado, Senhor, para o louvor da tua glória, Pai. Despede-nos em paz, com a tua santa paz que excede todo entendimento. Aleluia. Que ao chegarmos no nosso lar, Senhor, aquilo que nós oramos nessa noite, Pai, o teu anjo, Senhor, já tenha deixado, Pai. Mas se não deixou, Senhor, nós iremos dobrar o joelho e continuar orando. Nós iremos dobrar os joelhos e continuar orando, porque sabemos que o Senhor é fiel e justo, Pai. Obrigado por essa noite, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, a Igreja de Cristo, os chamados para amar, os restaurados, o ministério de louvor, toda a noiva de Cristo espalhada por essa terra. E quem crê assim, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.